Existe um ditado antigo que diz: a soberba precede a ruína. Mas naquela noite de terça-feira, na prestigiada galeria L'Espace, a soberba não estava apenas caminhando. Ela vestia um terno italiano de 30 mil reais e atendia pelo nome de Victor Dumont. Victor achava que podia comprar tudo. Ele comprava prédios, comprava silêncios e comprava talentos. Mas, naquela noite, ele tentou comprar uma alma. E foi aí que o império dele começou a ruir. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história sobre um quadro. É a história de como um menino, que o mundo chamava de limitado, ensinou ao homem mais poderoso da cidade o verdadeiro significado da palavra limite. Prepare o seu coração, porque antes da glória, houve a lágrima. A galeria L'Espace estava cheia. Era a noite mais importante do ano. O curador, Sr. Alberto, um homem gentil de cabelos brancos e mãos prêmulas, ajeitava a gravata borboleta a cada 10 segundos. Ele suava frio. E tinha um motivo para isso. Pela primeira vez em 40 anos de mercado, Alberto havia tomado uma decisão arriscada. Ele não preencheu o salão principal com artistas famosos de Paris ou Nova York. Não. O destaque da noite, a parede central, estava reservada para Léo. Léo não sabia o que era um vernissage. Léo não sabia a diferença entre um Cabernet e um Merlot. Léo, um rapaz de 26 anos com síndrome de Down, estava no canto da sala, vestindo sua melhor camiseta vermelha, que ele insistiu em usar porque dizia que era a cor do coração, e seu inseparável avental azul, manchado de tinta fresca. Enquanto a elite da cidade conversava sobre taxas de interesse e viagens às Maldivas, Léo estava focado em uma pequena mancha no chão. Ele sorria para o reflexo da luz no piso. Para Léo, tudo era arte. O mundo não era cinza. Era uma explosão de amarelo girassol e azul noite estrelada. Ele estava feliz. Ele só queria mostrar para as pessoas como ele via as estrelas. Sr. Alberto se aproximou dele, tocando o ombro com carinho, e perguntou: Léo, meu rapaz, você está nervoso? Léo olhou para ele com aquele sorriso puro que desarmava qualquer guerra e respondeu: Não, tio Beto. O quadro tá feliz. Se o quadro tá feliz, o Léo tá feliz. Alberto sorriu, mas o sorriso morreu instantaneamente quando as portas duplas da entrada se abriram com um estrondo. O som das conversas cessou. O ar ficou pesado. Victor Dumont havia chegado. Victor não andava. Ele desfilava. Ele era o dono do prédio da galeria, o maior investidor de arte do país. Um homem que olhava para pinturas não buscando beleza, mas buscando cifras. Ele caminhava pelo salão com uma expressão de tédio absoluto, ignorando os cumprimentos com os olhos de águia procurando uma falha, qualquer falha. Ele parou no meio do salão, girou nos calcanhares, encarou o Alberto e disse: Alberto, o cheiro deste lugar cheira a mediocridade. Eu lhe dei um orçamento milionário para esta noite. Onde estão os críticos da Vogue? Onde está a imprensa internacional? Alberto gaguejou, tentando explicar. Sr. Dumont, eles estão vindo, mas hoje temos uma surpresa, uma descoberta local. Victor ergueu uma sobrancelha, cético. Ele odiava surpresas. Ele começou a caminhar em direção à parede principal, onde o quadro de Léo estava coberto por um tecido de veludo vermelho. Léo, vendo a movimentação, saiu do seu canto. Ele queria ver a reação do homem importante. Ele caminhou até ficar perto do quadro, com as mãos sujas de azul entrelaçadas na frente do corpo, balançando de ansiedade. Quando Victor chegou perto da parede principal, ele quase tropeçou em Léo. O milionário olhou para baixo. Ele viu o avental sujo, viu a camiseta vermelha simples, viu os traços no rosto de Léo, e então ele fez uma cara de nojo tão visível que alguns convidados engoliram seco. Sem desviar o olhar de desprezo, Victor chamou a segurança e disse em alto e bom som: Segurança, quem deixou a equipe de limpeza entrar no salão principal durante o evento? E por que ele está sujo desse jeito? Isso é um insulto ao meu terno. O salão ficou em silêncio absoluto. Léo não entendeu a ofensa. Ele achou que o homem estava confuso. Inocente, Léo estendeu a mão manchada de azul para Victor e disse: Oi, eu sou o Léo, o pintor. Victor recuou 2 passos, como se a mão de Léo fosse contagiosa. Ele olhou para a mão estendida, depois para Alberto, e soltou uma risada. Não uma risada de alegria, uma risada seca, cruel,
que ecoou pelas paredes altas da galeria. Ele zombou na frente de todos. Pintor! Alberto, isso é algum tipo de piada de caridade? Você transformou minha galeria de luxo em uma creche inclusiva para ganhar isenção de impostos? O coração de Alberto disparou. Ele precisava defender Léo, mas o medo de Victor era paralisante. Ele tentou argumentar. Senhor Dumont, por favor, olhe a obra primeiro. O rapaz ele tem a alma de Van Gogh. É expressionismo puro. Victor bufou, impaciente, e retrucou. A alma de Van Gogh? Van Gogh era louco, Alberto. Pelo visto, a loucura é o tema da noite. Com um gesto brusco e violento, Victor puxou o veludo vermelho que cobria o quadro. O quadro foi revelado. Era uma explosão de cores, espirais de fogo e vento, ciprestes distorcidos dançando sobre uma lua que parecia chorar ouro. Era caótico, intenso, vibrante. Era inegavelmente poderoso. A plateia soltou um suspiro coletivo. Alguns de admiração. Mas Victor olhou para a tela por 3 segundos. Apenas 3 segundos. Ele se virou para a multidão, com um sorriso de escárnio nos lábios, apontou para a tela sem olhar para trás e disparou. Isso é o que você chama de destaque? Isso é um borrano. Uma criança de 5 anos faria isso se tivesse uma convulsão segurando um pincel. Léo sentiu o peito apertar. Ele entendeu o tom. Ele entendeu que o homem importante não gostava das cores dele. Léo baixou a cabeça, escondendo as mãos sujas atrás das costas. Mas Victor não tinha terminado. Ele queria sangue. Ele se virou para Alberto, o rosto vermelho de raiva simulada, e gritou: Aí vai 1 milhão de investimentos nesta galeria para trazer arte. Arte refinada. E você me traz o rabisco de um deficiente. Alberto tentou falar, mas Victor o cortou violentamente. Cale a boca! Eu estou ofendido. Meus olhos estão ofendidos. Ele caminhou até ficar cara a cara com Léo, que tremia levemente. O milionário projetou a sua sombra sobre o artista e disse com frieza: Escute aqui, garoto. Você deve ser ótimo em colorir livros de desenhar. Mas isso aqui é lugar de adultos. Pegue seu avental sujo e saia. Alberto, num surto de coragem, finalmente interveio. Se o senhor expulsar o Léo, eu me demito e levo a curadoria comigo. Esse quadro é arte. Victor parou. Ele sorriu. Aquele sorriso perigoso de quem acabou de encontrar uma aposta divertida. Ele disse: Ah, então é um ultimato. Victor olhou para o quadro novamente, depois para os convidados chocados e finalmente abriu os braços teatralmente, anunciando para a sala inteira: Muito bem, vamos fazer do seu jeito. Se esse quadro for arte, eu vendo a galeria por R$1 para o primeiro mendigo que passar na rua. Mas se até o final desta noite nenhum crítico renomado comprar esta peça ou declarar que isso é genial, se for só bonitinho, por pena, então, Alberto, você está demitido. O garoto será banido. E eu vou queimar esta tela no estacionamento. O desafio foi lançado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Léo, com lágrimas nos olhos, não olhou para Alberto, olhou para o quadro dele. Ele olhou para a lua amarela que ele pintou, com os dedos. Então, Léo levantou a cabeça. Ele não falou com raiva. Ele falou com a inocência de quem vê a verdade que ninguém mais vê e respondeu ao milionário: O quadro não é rabisco, moço. O quadro é o grito do mundo. E você é surdo. Victor Dumont gargalhou. Uma gargalhada alta, exagerada e cruel. Antes de pedir ao garçom: Veremos quem vai gritar por último, pintor. Champanhe, vamos celebrar a última noite de emprego do Sr. Alberto. O relógio começou a correr. Alberto tinha 2 horas para provar que a alma de Léo valia mais que o dinheiro de Victor. Mas o que ninguém sabia é que havia alguém na plateia observando tudo isso. Alguém que Victor não percebeu. E essa pessoa estava prestes a mudar o jogo. O relógio na parede da galeria L'Espace parecia tic-taquear mais alto do que o normal. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era um prego no caixão da carreira do Sr. Alberto e um golpe na inocência de Léo. Victor Dumont, o milionário arrogante, não estava apenas esperando o tempo passar, ele estava se divertindo. Ele circulava pelo salão com sua taça de cristal, falando mal do quadro para qualquer um que quisesse ouvir. Ele dizia coisas como: é o fim da arte moderna, ou eu não penduraria isso nem no meu canil. Léo, entanto, não saiu do lado de seu quadro. Ele pegou um banquinho de madeira e sentou-se ali, como um guardião fiel. Ele não olhava para as pessoas que riam.
Ele olhava para as cores. Ele sussurrava para a tela: "Não fica triste, Estrela. Eles não sabem brilhar como você." Mas Victor queria acelerar o processo. Ele não queria esperar 2 horas. Ele queria destruir a esperança agora. Ele sacou o celular e fez uma ligação rápida. 10 minutos depois, entrou no salão um homem baixo, usando óculos de aros vermelhos e um cachecol ridículo, mesmo fazendo calor. Era Marcelo Viana, o crítico de arte mais ácido e venenoso da cidade. E, convenientemente, alguém que devia muito dinheiro a Victor Dumont. Victor sorriu ao vê-lo e gritou para o salão: "Atenção a todos! A opinião amadora do Sr. Alberto não conta. Vamos ouvir um especialista de verdade. Marcelo, por favor, ilumine nossa ignorância. O que você acha desta obra-coisa?" Marcelo caminhou até o quadro. Ele nem precisou olhar direito, ele já sabia o que tinha que dizer. Ele ajeitou os óculos, fez uma careta teatral e suspirou, virando-se para a plateia. "Victor, meu caro, é lamentável. A técnica é inexistente. As pinceladas são agressivas, quase infantis. Falta profundidade, falta alma, falta intelecto. É claramente o trabalho de alguém que não entende a complexidade do mundo. É arte menor, arte de terapia ocupacional." As palavras terapia ocupacional foram ditas com tanto desdém que soaram como um palavrão. O Sr. Alberto baixou a cabeça, derrotado. A crítica de Marcelo seria publicada amanhã. Acabou. Mas então, uma voz suave quebrou o silêncio triunfante de Victor. "Você não viu o vento?" Todos se viraram. Era Léo. Ele tinha se levantado do banquinho. Ele não estava olhando para o crítico com raiva. Ele estava olhando com curiosidade. Marcelo riu nervoso. "Como disse, rapaz?" Léo apontou para as espirais amarelas no quadro e explicou. "Você disse que falta alma, mas a alma está ali, no vento. Quando eu pintei, o vento estava soprando forte na minha janela. O vento disse que queria entrar no quadro. Eu deixei. Você não sente o vento no rosto quando olha?" Marcelo, o crítico, ficou mudo por um segundo. A explicação era tão pura, tão poética, que desarmou seu discurso intelectual. Por um breve momento, alguns convidados olharam para o quadro e quase sentiram o vento. Mas Victor não poderia permitir aquilo. Ele interveio brutalmente, cortando o momento mágico. "Vento, por favor. O rapaz está alucinando. Ele ouve vozes agora? É disso que eu falava. Isso não é arte, é diagnóstico psiquiátrico. Marcelo já deu o veredito, é lixo. Alberto, pode começar a empacotar suas coisas." Victor estava prestes a estourar outra batalha de champanhe para comemorar sua vitória antecipada, quando a porta da galeria se abriu novamente. Desta vez, não foi com estrondo. Foi devagar, quase com receio. O segurança da entrada tentou barrar a pessoa, mas algo aconteceu. O homem que entrava passou pelo segurança com uma facilidade estranha, como se fosse invisível. Não era um crítico da Vogue, não era um colecionador rico. Era um senhor de idade, talvez uns 70 anos. Ele vestia um sobretudo marrom gasto nos cotovelos e um chapéu fedora antigo e amassado. As botas dele estavam sujas de poeira da estrada. O cheiro de perfume caro da galeria foi invadido pelo cheiro de chuva e tinta velha que emanava daquele homem. Victor, ao ver aquela figura suja em seu templo de luxo, ficou roxo de raiva. Ele marchou até o velho, batendo os sapatos caros no chão. "Ei, você! O buffet de sopa para mendigos é no quarteirão atrás. Quem deixou esse lixo entrar? Segurança, tirem esse lixo daqui agora!" O velho parou. Ele levantou o rosto. Debaixo da aba do chapéu havia olhos de azul penetrante, olhos que pareciam ter visto 1000 anos de história. Ele não olhou para Victor, ele ignorou o homem mais rico da sala como se fosse um mosquito. Os olhos do velho estavam fixos em uma única coisa: o quadro de Léo. O velho começou a caminhar em direção à tela. Victor tentou agarrá-lo pelo braço, mas o velho fez um movimento sutil com a bengala que carregava, afastando a mão do milionário sem tocá-lo, com uma dignidade que fez Victor recuar, confuso. "Eu não vim pela sopa", disse o velho, com uma voz rouca, mas que preencheu o salão com uma autoridade estranha. "Eu vim porque eu ouvi o chamado." Victor soltou uma gargalhada histérica. "Ouviu o chamado! Ótimo! O pintor ouve o vento! O mendigo ouve o chamado! O hospício está completo! Velho, eu vou te dar 10 segundos para sair antes que eu chame a polícia." O velho chegou perto de Léo. Léo
que estava encolhido com os gritos de Victor, olhou para o velho e sorriu. Um sorriso de reconhecimento, como se visse um velho amigo, embora nunca tivessem se encontrado. O velho tirou o chapéu em sinal de respeito a Léo. Depois, ele tirou do bolso um monóculo antigo, de ouro fosco, e se inclinou sobre o quadro. Ele examinou as pinceladas que o crítico Marcelo chamou de infantis. Ele examinou a mistura de cores. O salão prendeu a respiração porque aquele mendigo estava agindo como um connoisseur. Depois de 1 minuto de silêncio agonizante, o velho se virou para Victor Dumont. A expressão dele não era de Fredo, era de pena. O senhor disse que venderia a galeria por R$1 se isso fosse arte, correto? Victor cruzou os braços, arrogante. Eu disse e mantenho, mas quem vai dizer o contrário? Você? O quem dos mendigos? O velho sorriu. Ele abriu a pasta de couro velha que carregava. De dentro dela não tirou dinheiro nem comida. Ele tirou um livro antigo de capa grossa e um documento com um selo oficial de um museu europeu que ninguém ali via há mais de décadas. Ele olhou nos olhos de Victor e disse a frase que fez o sangue do milionário gelar. Cuidado com as apostas que faz Monsieur Dumont. Você chamou isso de lixo, mas eu viajei 5.000 quilômetros, porque esta técnica, esta pincelada específica no amarelo, eu só vi uma vez na vida. E a última pessoa que pintou assim morreu nos meus braços em 1890. O salão explodiu em murmúrios. Quem era aquele homem? E o que ele quis dizer com 1890? Victor Dumont estava prestes a descobrir que o mendigo que ele tentou expulsar tinha o poder de transformar sua aposta arrogante em sua pior falência. Mas antes que o velho pudesse revelar seu nome, Victor tomou uma atitude desesperada e violenta. A frase, morreu nos meus braços em 1890, ainda ecoava nas paredes da galeria como um trovão silencioso. Victor Dumont sentiu o chão tremer sob seus pés italianos. Não porque ele acreditasse no velho, mas porque a plateia, a sua plateia, estava prestando atenção no mendigo e não nele. O ego de Victor não permitia isso. O medo de perder o controle transformou-se em violência pura. Já chega! Victor gritou, a veia do pescoço saltando. Segurança! Eu não quero que vocês o escoltem. Eu quero que vocês o joguem na calçada e levem essa pasta de lixo com ele. 2 seguranças enormes, brutamontes em ternos pretos, avançaram sobre o velho. Eles agarraram os braços finos do senhor de sobretudo marrom com força desnecessária. A pasta de couro caiu no chão, espalhando papéis amarelados pelo piso de mármore. Léo, que até então estava apenas observando, entrou em pânico. Ele não entendia de brigas, mas entendia de maldade. Ele viu os homens machucando o vovô que gostou do quadro dele. Léo largou o banquinho e correu. Ele se jogou na frente dos seguranças, com os braços abertos, protegendo o velho. Não machuca! Não machuca ele! Ele é amigo das cores! Léo gritava com a voz embargada de choro. A imagem era de partir o coração. Um rapaz com o síndrome de Down e um velho vestido como mendigo, abraçados no centro de um salão de milionários cercados por seguranças. Victor riu cruelmente. Olhem que cena patética! O bogo da corte e o rei dos ratos. Tirem os 2, agora! Os seguranças iam arrastar os 2, quando o senhor Alberto, o curador, que estava recolhendo os papéis caídos no chão, soltou um grito estrangulado. Parem! Pelo amor de Deus, soltem ele! Alberto estava de joelhos, segurando um dos documentos que caíram da pasta do velho. As mãos de Alberto tremiam tanto que o papel fazia barulho. Ele levantou o rosto, pálido como cera, olhando para Victor. Senhor Dumont, mande soltá-lo, agora! O senhor não sabe o que está fazendo. Alberto, você perdeu o juízo? É um mendigo! Alberto levantou-se cambaleando e mostrou o documento para a sala. Era uma credencial antiga, mas inconfundível. Uma credencial vitalícia de curadoria honorária. Este não é um mendigo, disse Alberto, com a voz falhando de emoção. Senhoras e senhores, este é Sebastian Moreau. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Maior do que qualquer silêncio anterior, Sebastian Moreau. O nome era uma lenda. O antigo diretor de restauração do Louvre.
O homem que desapareceu da vida pública há 20 anos depois de um escândalo onde ele se recusou a autenticar um quadro falso de um bilionário russo. Diziam que ele vivia como eremita. Diziam que ele era o único homem vivo capaz de distinguir uma pincelada de Van Gogh de olhos fechados. Victor Dumont ficou branco. Ele conhecia o nome. Qualquer um que investisse em arte conhecia o olho de Moreau. Se aquele velho fosse realmente Sebastião Moreau, Victor tinha acabado de mandar espancar a maior autoridade de arte do hemisfério. Os seguranças soltaram o velho imediatamente, recuando com medo. Sebastião ajeitou o sobretudo com calma. Ele pegou o seu chapéu do chão, limpou a poeira e colocou-o de volta na cabeça. Ele não olhou para Victor, ele olhou para Léo. "Obrigado pela defesa, jovem cavaleiro", disse Sebastião, sorrindo gentilmente para Léo. Sebastião caminhou até o centro do salão. A postura dele mudou. Não parecia mais um velho cansado. Parecia um juiz em seu tribunal. "Senhor Dumont!" A voz de Sebastião ressoou. "O senhor pediu a opinião de um especialista, não é? O seu crítico comprado disse que falta alma. Pois bem." Sebastião pegou o documento que Alberto segurava e o ergueu. "Eu estudei a correspondência de Vincent van Gogh por 50 anos. Vincent sempre escreveu sobre a busca pela cor pura, a cor que não passa pelo filtro da malícia humana, a cor que sai da emoção direto para a tela, sem a barreira da razão." Ele se virou para o quadro de Léo. "Esse rapaz, Léo, ele não tem a barreira da razão que nós temos. A sociedade chama isso de deficiência. A arte chama isso de canal direto. O que vocês veem nesta tela não é uma cópia. É a mesma vibração, a mesma frequência elétrica que Vincent sentia. É expressionismo na sua forma mais bruta e sagrada." Sebastião olhou nos olhos de Victor Dumont. "Isso é arte, Sr. Dumont, com A maiúsculo, e vale mais do que toda a sua galeria, incluindo o prédio e o seu terno barato." A galeria explodiu em aplausos. As pessoas, movidas pelo efeito manada e pela autoridade de Moreau, começaram a bater palmas. O crítico Marcelo tentou se esconder atrás de uma pilastra. Alberto chorava abertamente, abraçado a Léo. Victor Dumont estava sozinho no meio do salão, humilhado, derrotado. Alguém da plateia gritou: "A aposta! Ele perdeu a aposta! Venda a galeria por R$1!" O coro começou: "Venda! Venda!" Victor olhou ao redor. Ele viu os sorrisos de escárnio. Ele viu Léo sendo parabenizado. Ele viu o velho Sebastião olhando para ele com superioridade moral. A mente de Victor quebrou. Ele não era um homem que aceitava a derrota. Se ele não podia ganhar o jogo, ele viraria o tabuleiro. Victor caminhou até uma mesa lateral. Seus movimentos eram robóticos, trêmulos de raiva. Ele pegou uma garrafa de álcool puro usado para limpeza de pincéis, que estava esquecida num carrinho de serviço, e um isqueiro de ouro que tirou do bolso. O som do corro "vem dá", morreu quando as pessoas viram o que ele tinha nas mãos. Victor correu em direção ao quadro. Ele não ia vender a galeria. Ele ia destruir a prova de sua derrota. "Vocês querem arte?" Victor gritou, com os olhos injetados de mania, destampando a garrafa de solvente inflamável. Ele estava a 2 metros da tela. Léo estava paralisado. Sebastião estava muito longe para impedir. Victor ergueu a garrafa para encharcar a obra-prima de Léo e acender o fogo, ali, no meio da multidão. O milionário estava prestes a cometer um crime impensável. Mas ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu que Léo, o menino lento, tinha reflexos movidos pelo amor, e o amor é mais rápido que o ódio. Tudo aconteceu em fração de segundos. O tempo não parou. Ele colapsou. Victor Dumont, num arco de fúria cega, lançou o líquido transparente da garrafa. O cheiro forte de solvente químico rasgou o ar. O líquido voou em direção à tela, em direção àquelas espirais amarelas e azuis, que valiam mais que a vida de Victor naquele momento. Mas o líquido nunca tocou a tela. Porque Léo não pensou. Léo não calculou o risco. Léo apenas sentiu. Como uma mãe que se lança na frente de um carro para salvar o filho, o menino de camiseta vermelha se jogou contra a parede. Splash! O som foi horrível. O solvente não atingiu a pintura. Ele atingiu as costas, o pescoço e o cabelo de Léo. O menino gritou, não de dor física, embora o químico estivesse queimando sua pele sensível.
Ele gritou de medo pela sua estrela. Ele abraçou o quadro, cobrindo cada centímetro da tela com seu próprio corpo, virando um escudo humano contra a loucura do milionário. A plateia gritou em uníssono, mas Victor não parou. A loucura já tinha tomado o volante. "Saia da frente!" Victor rugiu, com o isqueiro de ouro já aceso na mão direita. A chama dançava perigosamente perto das costas encharcadas de Léo. Se aquele fogo tocasse o solvente, Léo se transformaria em uma tocha humana. O Sr. Alberto correu, mas estava longe demais. Sebastiano, com sua bengala, não teria tempo. A tragédia parecia inevitável. O cheiro de morte já estava no ar. Mas Victor esqueceu de uma pessoa: o chefe da segurança. O mesmo homem, Rocha, um sujeito enorme de 2 metros de altura, a quem Victor tinha ordenado humilhar o velho mendigo minutos atrás. Rocha tinha filhos, e Rocha tinha limites. Antes que a chama do isqueiro pudesse beijar o tecido da roupa de Léo, um vulto preto atravessou o palco como um trem de carga. Rocha não usou técnica policial, ele usou força bruta. Ele atingiu Victor Dumont na altura da cintura com um tackle de futebol americano. Os dois voaram pelo ar e aterrissaram com um estrondo no chão de mármore. O isqueiro de ouro voou longe, girando no ar até cair, apagado, aos pés de Sebastiano Morerot. Victor tentou levantar, gritando: "Você está demitido! Eu vou acabar com sua vida!" Mas Rocha não soltou. Ele pressionou o joelho contra as costas do milionário, torceu o braço de Victor para trás e, pela primeira vez na noite, a voz da autoridade não veio do dinheiro. "O senhor tem o direito de ficar calado", rosnou o segurança enquanto tirava as algemas do cinto. "Porque se falar mais uma palavra, eu mesmo quebro seus dentes." O perigo do fogo passou, mas o dano estava feito. Alberto e Sebastián correram até Léo. O menino estava tremendo incontrolavelmente, ainda abraçado ao quadro, com os olhos fechados com força. O solvente escorria pelo rosto de Léo, misturado com lágrimas. "Léo, Léo, olhe para mim!" Alberto implorava, tentando limpar o rosto do rapaz com um lenço. Léo abriu um olho, vermelho, irritado pelo vapor químico. Ele não perguntou se estava ferido. Ele sussurrou, com a voz falha: "A estrela! Tio Beto, a estrela se machucou?" Sebastián, o grande crítico do Louvre, ajoelhou-se ao lado do menino. Ele olhou para o quadro, intacto atrás do corpo de Léo, e depois olhou para as queimaduras químicas leves começando a aparecer no pescoço do artista. "A estrela está salva, meu filho", disse Sebastián, com a voz embargada. "Você salvou o universo." Sirenes. Luzes azuis e vermelhas invadiram o salão chique através das janelas de vidro. A polícia chegou em peso. Victor Dumont foi levantado do chão, algemado, com o terno rasgado e o cabelo desalinhado. A imagem era perfeita, o vilão derrotado, a justiça sendo feita. Todos na galeria pegaram seus celulares para filmar o momento em que o gigante caía. Mas Victor parou de gritar. Enquanto era arrastado pelos policiais em direção à saída, ele parou, ele respirou fundo e então ele sorriu. Não um sorriso louco de antes, mas um sorriso frio, calculista, o sorriso de quem conhece as brechas da lei. Ele olhou diretamente para Alberto e gritou, alto o suficiente para que todos ouvissem, inclusive as câmeras dos celulares: "Aproveitem o show, mas lembrem-se de uma coisa: a aposta foi verbal, não existe contrato, não existe assinatura." Os policiais empurraram Victor para fora, mas ele continuou gritando, virando a cabeça para trás como uma cobra venenosa: "Aproveitem o show, mas lembrem-se de uma coisa: a aposta foi verbal, não existe contrato, não existe assinatura." A porta da viatura bateu. O silêncio voltou à galeria. Mas agora não era um silêncio de vitória, era um silêncio de medo. Alberto olhou para Sebastián. Ele pode fazer isso? A aposta não valeu? Sebastián apertou o cabo da sua bengala com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. "A lei dos homens é falha, Alberto. Victor tem o melhor escritório de advocacia do país. Se ele diz que vai demolir isso aqui amanhã, ele vai tentar." Léo, ainda com dor, puxou a manga do paletó de Beto. "Tio Beto, a gente perdeu a Casa das Cores?" A batalha física tinha acabado, mas a verdadeira guerra estava começando, e o inimigo tinha uma arma que nem a arte de Van Gogh parecia capaz de deter: a burocracia corrupta. Eles precisavam de um milagre jurídico. E rápido.
antes que as escavadeiras chegassem ao amanhecer. Eles precisavam de um milagre jurídico, e rápido, antes que as escavadeiras chegassem ao amanhecer. As sirenes da polícia desapareceram na noite, levando Victor Dumont para a delegacia. Mas a paz não voltou à Galeria L'Espace. O que ficou para trás foi um silêncio pesado, com cheiro de solvente químico e medo. Léo estava sentado no chão, tremendo de frio e de choque. Os paramédicos haviam feito curativos no pescoço dele, onde a pele estava vermelha e irritada pelo produto químico. Ele segurava uma garrafa de água com as duas mãos, mas seus olhos não saíam da porta de entrada. Alberto, o curador, estava ao telefone, andando de um lado para o outro, tentando falar com algum advogado que não cobrasse uma fortuna. Mas era sexta-feira à noite. Ninguém atendia. Sebastião Morrat, o velho crítico, permanecia imóvel, apoiado em sua bengala, observando a rua escura através das portas de vidro. Ele sabia que o jogo não tinha acabado. Ele sabia que homens como Victor Dumont têm tentáculos que se mexem mesmo quando a cabeça está cortada. E ele estava certo. 30 minutos depois da prisão de Victor Dumont, um carro preto blindado parou em frente à galeria. Não era a polícia. Do carro desceu um homem magro, calvo, vestindo um terno cinza impecável e segurando uma maleta prateada. Ele não corria. Ele caminhava com a precisão de um cirurgião ou de um executor. Era o Dr. Silas, o chefe do departamento jurídico das empresas Dumont. Conhecido no mundo corporativo como o Tubarão Mudo, porque ele destruía vidas sem levantar a voz. Silas entrou na galeria, ignorando o Sr. Alberto e passando direto por Léo. Ele olhou ao redor, viu a bagunça, viu o solvente no chão e fez uma anotação em seu tablet. Quem é o responsável aqui? A voz de Silas era metálica, sem emoção. Alberto se aproximou nervoso. Sou eu, Alberto, o curador. O Sr. Victor foi preso e... Silas levantou a mão, interrompendo. Eu sei onde meu cliente está. Estou aqui para garantir a integridade dos ativos dele. Esta galeria é propriedade privada e, a partir deste momento, está fechada para balanço. Todos vocês têm 5 minutos para sair. O que ficar para trás será considerado lixo. Engoliu a seco. Mas sair? Mas nós temos um acordo. O Sr. Victor perdeu uma aposta. Ele disse que venderia a galeria se o quadro fosse arte. E o Sr. Sebastião Morrat confirmou que é arte. O advogado Silas parou. Ele olhou para Alberto por cima dos óculos finos e soltou um suspiro de tédio. Acordo verbal? Em um momento de estresse emocional, sem testemunhadas registradas em cartório? Sr. Alberto, não seja ingênuo. Isso não vale o papel em que não foi escrito. O Sr. Dumont estava sob coação psicológica. A aposta é nula. Ele virou as costas e apontou para o quadro de Léo, que ainda estava na parede, manchado nas bordas, mas salvo no centro. E essa tela, ela foi um instrumento de um crime. O Sr. Dumont foi provocado. Vamos recolher isso como prova. Provavelmente será incinerada após o inquérito. Ao ouvir a palavra incinerada, Léo se levantou. A dor no pescoço foi esquecida. A ideia de queimarem sua estrela fez o coração dele bater na garganta. Ele correu até sua mochila velha, que estava em um canto, e começou a revirar os bolsos freneticamente. Não! Não é nula! Não é! Léo gritava enquanto as lágrimas voltavam a cair. Ele encontrou o que procurava. Léo correu até o advogado engomado, parou na frente dele e estendeu a mão trêmula. Na palma da mão suja de tinta de Léo, brilhava uma moeda prateada, uma moeda de R$1. O moço de terno disse... Ele disse, se for arte, vendo por R$1. É arte! O vovô disse que é arte! Toma, é R$1! A galeria é minha! O quadro fica! Léo tentou colocar a moeda no bolso do paletó do advogado. Silas recuou, com nojo, batendo na mão de Léo. A moeda voou no ar, tintilhou no chão de mármore e rodou, 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 até parar aos pés de Sebastião Morrat. Você é uma criança patética, disse o advogado Silas, limpando o paletó onde Léo pocou. Não existe venda, não existe galeria, existe apenas uma ordem de despejo. Seguranças.
Os seguranças da galeria, que ainda estavam lá, olharam para o chão. Eles gostavam de Léo, mas eles trabalhavam para a empresa. Eles precisavam do salário. Com vergonha, 2 deles começaram a caminhar em direção a Alberto e Léo para retirá-los à força. Por favor, Léo, vamos embora! Alberto chorava, puxando o braço do menino. Não adianta, eles têm a lei. Foi quando a bengala de Sebastião Morrat bateu no chão. Toque, toque, toque. O som seco parou os seguranças. Sebastião se abaixou, com dificuldade, e pegou a moeda de R$1 do chão. Ele a segurou contra a luz, observando o brilho dela. Doutor Silas, disse Sebastião com a voz calma, perigosamente calma. O senhor é um homem inteligente, formado em Harvard, se não me engano. Então o senhor conhece a lei das ofertas públicas. Silas zombou. Não me venha com lições de direito, velho. Sebastião continuou, caminhando até o advogado. Victor Dumont fez uma oferta pública diante de 200 testemunhas. Ele estipulou uma condição, se for arte. A condição foi cumprida por um perito qualificado, eu. No momento em que a condição é cumprida, a oferta se torna uma obrigação de fazer. Silas largou o rio. Prove, foi verbal, é a sua palavra contra a dele, e meu cliente tem bilhões, você tem um casaco velho. Sebastião sorriu, aquele mesmo sorriso misterioso de antes. Ah, doutor Silas, o senhor cometeu o erro clássico dos arrogantes. O senhor olhou para o casaco e esqueceu de olhar para o bolso. Sebastião enfiou a mão no bolso interno do sobretudo e tirou o seu celular. Não era um celular velho, era um modelo de última geração, e a tela estava acesa. O senhor disse que não havia testemunhas? Perguntou Sebastião, virando a tela do celular para o advogado. Na tela, via-se a interface de uma transmissão ao vivo, em uma rede social de curadores de arte. O contador de espectadores mostrava o número, 150 mil pessoas. Mas não eram pessoas comuns. Eu comecei a transmitir no momento em que entrei nesta sala, doutor. E veja só quem está assistindo e comentando agora mesmo. Sebastião apontou para um nome nos comentários da live. A senhora Helena Dumont, a mãe de Victor e a dona de 51% das ações da empresa. O rosto do advogado Silas, antes cinza e calmo, ficou branco como papel. A mãe de Victor era conhecida por ser uma matriarca ética e impiedosa com escândalos. E ela acabou de assistir o filho tentar queimar um deficiente vivo e o advogado tentar roubar a vítima. O celular de Silas começou a tocar no bolso dele. O toque era estridente no silêncio da galeria. Ele olhou para o visor. Estava escrito Dona Helena, urgente. Sebastião colocou a moeda de R$1 na mão do advogado paralisado e fechou os dedos dele sobre ela. Acho que o senhor deve atender, doutor. E sugiro que diga a ela que a venda por R$1 foi aceita. Porque se não disser, o mundo inteiro vai ver o que acontece quando a família Dumont tenta esmagar um anjo. O advogado atendeu o telefone com a mão trêmula. Senhora Helena? Sim, eu posso explicar. A lei dos homens tinha falhado, mas o tribunal da internet e a fúria de uma mãe estavam prestes a dar o veredito final. Léo tinha pagado R$1, mas o troco seria muito mais caro. O toque do celular do Dr. Silas ecoava na galeria silenciosa como um sino de igreja em um dia de enterro. Ele atendeu. E o que aconteceu a seguir foi algo que nem o roteirista mais criativo poderia imaginar. Silas, o tubarão mudo, o advogado que fazia senadores chorarem, ficou em posição de sentido. Ele não falava, ele apenas ouvia. E a cada segundo ele ficava menor. Do outro lado da linha, Dona Helena Dumont, a matriarca de 80 anos, conhecida como a Dama de Ferro, não estava apenas gritando, ela estava deserdando o filho em tempo real. Nós não ouvíamos a voz dela, mas ouvíamos as respostas trêmulas de Silas. Sim, senhora. Eu entendo, senhora. Sim, o vídeo está viralizando. A imagem da empresa caiu 15% na bolsa em 10 minutos. Sim, senhora. Vender agora? Pelo valor simbólico? Mas, senhora, o imóvel vale milhões. Sim, entendi. É uma ordem. Silas desligou o telefone.
Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Ele olhou para Sebastian, depois para Léo, e finalmente para a moeda de R$1 que ainda estava em sua mão. Dona Helena, Silas começou, a voz falhando. Dona Helena ordenou que a transação fosse concluída imediatamente. Ela disse que prefere perder um prédio a perder a reputação da família por causa de um escândalo com um anjo, palavras dela. Silas abriu sua maleta prateada, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia pegar o bloco de notas oficial. Sebastian, com um sorriso sutil, pegou um guardanapo de papel do buffet e uma caneta Bic que estava no bolso de Alberto. Serve este papel, doutor? A lei diz que contrato é vontade das partes, não a qualidade do papel. Ali, no balcão de mármore, sob os olhares atentos dos seguranças e da internet, pois Sebastian ainda transmitia a live, o advogado mais caro do país redigiu o contrato mais barato da história. Eu, representante legal de Victor Dumont, transfiro a propriedade da Galeria L'Espace com porteira fechada para Léo Santos, pelo valor acordado de R$1. Léo pegou a caneta. Ele não sabia fazer uma assinatura chique. Ele desenhou uma pequena estrela e escreveu Léo em letras de forma tortas e grandes. A transação estava feita. O menino da limpeza era agora o dono do castelo. Quando Silas saiu, arrastando sua maleta e sua derrota, a galeria explodiu numa festa estranha e maravilhosa. Não havia música, mas havia riso. Léo corria pelo salão, tocando nas paredes. É meu, tio Beto. A casa das cores é minha. Ninguém vai queimar a estrela. Alberto chorava e ria ao mesmo tempo. Ele abraçou Léo. É sua, meu filho. É toda sua. Sebastian encerrou a live, guardou o celular e sentou-se, exausto. Ele tinha vencido o gigante. Por algumas horas, o mundo parecia justo. O bem venceu. O mal foi preso. E a arte triunfou sobre o dinheiro. Mas, vocês se lembram de quem estamos falando? Estamos falando de Victor Dumont. E homens como Victor não ficam em celas frias. Eles têm chaves feitas de ouro. A cena corta para a manhã seguinte. A porta da delegacia central se abriu. Victor Dumont saiu. Ele não estava algemado. Ele vestia um terno novo trazido por um assistente e usava óculos escuros para esconder as olheiras de ódio. Sua fiança foi paga. R$100.000. Um troco de padaria para ele. Victor não gritou. Ele não chutou a porta. Ele estava assustadoramente calmo. Ele entrou no banco de trás de sua limusina preta, onde o Dr. Silas, agora recuperado do susto, o aguardava com um tablet. A galeria foi transferida, senhor. Sua mãe bloqueou seus cartões pessoais, mas o senhor ainda tem acesso ao fundo de investimento Sombra, aquele que sua mãe não controla. Victor tirou os óculos escuros. Seus olhos eram 2 buracos negros. Eu não quero a galeria de volta, Silas. Aquele lugar está contaminado. Eu quero que aquele lugar se torne um cemitério. Senhor? Silas perguntou receoso. Victor olhou pela janela da limusine. O menino, o tal Léo, ele agora é um empresário, certo? Ele tem responsabilidades. Ele tem contas a pagar. Ele tem normas de segurança a cumprir. Victor sorriu. Um sorriso que fez o ar-condicionado do carro parecer quente. Silas, acione o protocolo Blackout. Eu quero que você use nossa influência na companhia de energia, na companhia de água e no sindicato dos fornecedores. Corte tudo: luz, água, segurança. Eu quero que aquela galeria fique no escuro total até o meio-dia de hoje. Mas, senhor, isso soa ilegal? É sabotagem? Faça, Victor sussurrou. E tem mais. Descubra onde o velho mora, o tal de Sebastian. Ele gosta de investigar o passado? Vamos ver o que ele acha do passado dele batendo na porta. De volta à galeria, a euforia de Léo estava prestes a acabar. Era 11 horas da manhã. Léo estava trabalhando. Ele estava limpando o chão porque, na cabeça dele, o dono é quem cuida melhor da casa. Alberto estava no escritório, organizando a papelada para a reabertura. De repente, clac! O som de disjuntores caindo. As luzes potentes de LED se apagaram.
O ar-condicionado parou com um suspiro longo. A galeria, que não tinha janelas no fundo, mergulhou numa penumbra cinzenta. A música ambiente desligou. O computador de Alberto desligou. O que houve, galeria? Caiu a força do quarteirão? Léo parou de varrer. Ele tinha medo do escuro. Tio Beto, a luz fugiu? Alberto saiu do escritório, tateando as paredes e foi até a caixa de força. Ele tentou religar. Nada. Ele foi até a torneira para pegar água. Seca. Nenhuma gota. O telefone fixo da galeria tocou. Um toque estridente na escuridão. Alberto atendeu, iluminando o aparelho com a lanterna do celular. Alô? Do outro lado, a voz não era da companhia de eletricidade. Era a voz de veludo e veneno. Bom dia, Alberto. Como está o clima aí? Me disseram que vai ficar muito quente e muito escuro nos próximos dias. Alberto gelou. Vitor, você saiu? Eu nunca entrei. Cadeia é para pobres e sonhadores. Escute bem. Você tem uma galeria, mas não tem energia. Não tem água. E em breve não terá comida. Eu comprei a dívida do seu fornecedor. Eu comprei a rua inteira. Vocês são uma ilha cercada de tubarões. Alberto tentou manter a voz firme. Nós vamos resistir. O Léo é forte. O Léo? Ah, sim, o menino das cores. Diga a ele para aproveitar o escuro, porque quando a luz voltar, ele vai ver algo que vai quebrar aquele coraçãozinho dele para sempre. A guerra mudou, Alberto. Eu não vou atacar o quadro. Eu vou atacar a família. A linha ficou muda. Alberto olhou para Léo, que estava encolhido no canto com medo do breu. O curador percebeu com horror que Vitor não ia invadir a galeria. Ele ia sufocá-los até a morte. E a ameaça à família não era sobre parentes de sangue. Era algo pior. O que Vitor sabia? E como eles sobreviveriam ao cerco invisível do homem mais rico da cidade? A Galeria L'Espace havia se tornado uma caverna. 6 horas sem luz. 6 horas sem ar-condicionado. O calor lá dentro era sufocante. O cheiro de tinta fresca, misturado com o suor da tensão, criava uma atmosfera insuportável. Do lado de fora, carros da companhia de energia passavam, mas nenhum parava. Era um boicote silencioso e pago. Victor Dumont estava cumprindo sua promessa. Estava transformando o sonho de Léo em um pesadelo inabitável. Alberto suava em bicas tentando abanar Léo com um pedaço de papelão. Léo estava sentado no chão, quieto, muito quieto. O silêncio dele era mais assustador do que o choro. Está muito escuro, tio Beto. Léo sussurrou. Está, meu filho, mas logo o sol nasce, mentiu Alberto. Sebastião Moreau estava na porta, vigiando a rua como um cão de guarda velho e cansado. Ele sabia que o corte de luz era apenas a distração. O verdadeiro golpe viria a qualquer momento. E veio. Às 4 da tarde, uma van branca parou em frente à galeria. Não era uma van de reparos. Tinha o logotipo de uma clínica psiquiátrica particular, o Sanatório Boa Vista. E logo atrás dela, o carro blindado do Dr. Silas. Silas desceu, acompanhado de uma mulher severa vestindo um terninho cinza, segurando uma prancheta e 2 enfermeiros fortes vestidos de branco. "Tranquem a porta!" gritou Alberto. Mas não adiantava. As portas eram de vidro e a fechadura era eletrônica, e sem energia, elas estavam destravadas por segurança. O grupo entrou na galeria escura, iluminando o caminho com lanternas táticas que feriam os olhos acostumados à penumbra. "Boa tarde", disse a mulher de cinza, com uma voz que parecia lixa. "Eu sou a doutora Cláudia, perita judicial. Temos uma denúncia de que um incapaz está vivendo em condições sub-humanas neste imóvel, sem luz, sem saneamento, em meio a vapores tóxicos." Alberto se colocou na frente de Léo. "Isso é mentira! O corte de luz foi sabotagem, e ele é o dono do imóvel."
Doutor Silas saiu das sombras sorrindo. Dono? Ah, senhor Alberto, aí é que está. O meu cliente, senhor Victor Dumont, entrou com um pedido de anulação do contrato. O argumento é simples. O senhor Leonardo Santos não possui faculdades mentais plenas para assinar contratos ou gerir patrimônio. A compra, por R$1, foi um ato de exploração de um incapaz. Silas estalou os dedos e a doutora Cláudia continuou. Tenho aqui uma ordem de interdição provisória e internação compulsória. O senhor Leonardo representa risco a si mesmo. Olhem para ele. Ela apontou a lanterna para o rosto suado e sujo de Léo. Sujo, desidratado, confuso. Ele vai conosco para a clínica agora. Não! Gritou Léo, recuando até bater as costas no seu quadro. Eu não sou doente, eu sou pintor, a galeria é minha. Os enfermeiros avançaram. Alberto tentou empurrá-los, mas foi segurado pelo segurança de Silas. Soltem ele! Isso é sequestro legalizado! Sebastian, faça alguma coisa! Sebastian Moreau deu um passo à frente, erguendo sua bengala. Doutora, disse o velho com voz trêmula de raiva. Se a senhora tocar neste rapaz, eu garanto que o seu registro médico será cassado antes do pôr do sol. Isso é uma armação de Victor Dumont. A doutora Cláudia nem piscou. Ameaça, senhor? Vou adicionar isso ao relatório. O ambiente é hostil e perigoso para o paciente. Enfermeiros, contenção. Os dois homens de branco agarraram Léo. O menino lutou. Ele chutou, chorou, chamou pela mãe. Mãe, tio Beto, não deixe eles me levarem. A cena era brutal. A burocracia estava sendo usada para esmagar a humanidade. Léo foi arrastado para fora da galeria chorando, enquanto Alberto e Sebastian eram mantidos à distância pelos seguranças. Dr. Silas parou na porta antes de sair. Ele olhou para a galeria escura e vazia. A anulação do contrato será assinada amanhã pelo juiz. O Sr. Victor retomará a posse. Sugiro que vocês tirem seus pertences pessoais. E levem este quadro ridículo. No sanatório, não permitem objetos pontiagudos. Silas saiu. Léo foi colocado na van. A porta bateu. O veículo arrancou, levando o dono da galeria para uma cela acolchoada paga pelo homem que ele derrotou. Alberto caiu de joelhos no chão, destruído. Acabou, Sebastian. Eles têm a lei, o dinheiro, e agora tem o menino. Nós perdemos. A galeria ficou em silêncio, um silêncio de morte. Mas Sebastian Moreau não caiu de joelhos. Ele caminhou até o centro do salão, onde o quadro de Léo ainda estava, iluminado apenas por um raio de sol fraco que entrava pela fresta da porta. Ele olhou para a pintura, as espirais, a energia. Sebastian pegou o celular. Ele não ligou para advogados. Ele não ligou para a polícia. Ele abriu sua lista de contatos, uma lista que ele não usava há 20 anos. Alberto, levante-se, ordenou Sebastian com uma voz que não admitia recusa. Alberto levantou o rosto, cheio de lágrimas. Para quê? O Léo foi preso. Eles levaram o corpo do menino, mas eles esqueceram que a arte tem um exército. Victor Dumont cortou a luz. Mas ele se esqueceu que eu conheço as pessoas que acendem o fogo. Sebastian colocou o telefone no vidro e disse: Alô, Jean-Pierre, sou eu, o fantasma do Louvre. Sim, eu estou vivo e preciso de um favor. Não é dinheiro. Eu preciso que você traga todos eles, estudantes, artistas, grafiteiros, músicos. Traga as velas, traga as tintas. A guerra começou. Enquanto a van levava Léo para longe, algo começou a acontecer na cidade. Uma mensagem se espalhou pelos grupos de WhatsApp, pelas faculdades de artes, pelos becos de grafite. O pintor da moeda de R$1 precisa de nós. A noite caiu. A galeria estava escura como um túmulo. Dr. Silas, em seu escritório, brindava com o Victor Dumont por videochamada. Está feito, chefe. O imóvel é nosso amanhã.
Mas então, Silas ouviu um barulho estranho vindo da rua através da câmera de segurança que ele ainda monitorava na galeria. Não era barulho de sirene, era barulho de passos. Muitos passos. E de repente, na tela escura do monitor de segurança, apareceu um ponto de luz. Depois, outro. Depois 10. Depois 1000. Depois 1000. Victor Dumont, do outro lado da linha, perguntou: "O que é isso, Silas? O que está acontecendo na frente da minha galeria?" Silas aproximou o rosto da tela, incrédulo. "Senhor, não são carros de polícia. São velas. Milhares de velas." Sebastião Moreau não chamou advogados. Ele chamou o povo. E o povo estava cercando a galeria. Não para destruí-la, mas sim para protegê-la. E eles não iriam sair dali antes que Léo fosse devolvido. A Revolução das Cores havia começado. Victor Dumont estava prestes a descobrir que não existe muro alto o suficiente para conter uma multidão apaixonada. Se Victor Dumont achava que podia apagar a luz de Léo cortando a eletricidade, ele cometeu o erro fatal de esquecer como funciona a luz das estrelas. Quanto mais escuro o céu, mais elas brilham. Às 8 da noite, a rua da Galeria L'Espace não existia mais. O asfalto havia desaparecido sob o mar de gente. Eram 5.000 pessoas. Estudantes de artes, mães com filhos especiais, professores, vizinhos e desconhecidos que viram a live de Sebastião. Ninguém gritava, ninguém quebrava nada. O silêncio era absoluto. Cada pessoa segurava uma vela acesa ou a lanterna do celular. A galeria, antes um bloco de concreto escuro e frio, agora flutuava no meio de um oceano de luz dourada. Victor Dumont chegou em sua limusine acompanhado de 4 viaturas de choque que ele havia convencido a aparecer. Ele desceu do carro pronto para ordenar a dispersão da gentalha. Mas quando ele pisou na calçada, ele parou. O calor de 5.000 velas bateu em seu rosto. "Saiam da frente da minha propriedade!" Victor gritou, mas sua voz sumiu na imensidão da multidão. O comandante da polícia se aproximou de Victor. O oficial olhou para as famílias, para as crianças com cartazes desenhados à mão dizendo: "Somos todos Léo", e depois olhou para o milionário. "Senhor Dumont", disse o comandante, "eu não vou bater em povo pacífico. Se o senhor quiser entrar, peça licença." Victor, vermelho de ódio, tentou avançar, mas uma barreira humana se formou, e na frente dela estava Sebastião Moreau. O velho crítico parecia um general. "Você tirou o menino da casa, Victor, mas você não tirou a casa do coração do povo. Olhe em volta, essa é a verdadeira galeria." Nesse momento, um murmúrio começou no fundo da multidão. O mar de gente começou a se abrir, devagar, como as águas do Mar Vermelho. Uma van branca, diferente daquela que levou Léo, apontou na esquina. Era o carro da Defensoria Pública. A porta da van se abriu, e de lá desceu Léo. Ele ainda vestia a camiseta vermelha suja de tinta. Ele parecia cansado, assustado, mas quando ele levantou os olhos e viu as luzes, quando ele viu as 5.000 estrelas que desceram do céu para vê-lo, o medo desapareceu. Léo sorriu. Aquele sorriso que valia bilhões. Ele caminhou pelo corredor humano. As pessoas choravam ao vê-lo passar. Alguns jogavam flores no chão. Léo parou na frente de Victor Dumont, o milionário e o pintor. O homem que tinha tudo e o menino que só tinha R$1. Victor, acuado, tentou manter a postura arrogante. Isso é invasão! Eu vou... Léo estendeu a mão. Victor recuou achando que seria agredido, mas Léo apenas tocou no braço do terno caro de Victor. "Você tá triste, né? Só gente muito triste precisa apagar a luz dos outros para brilhar." Essa frase atingiu Victor como um tiro de canhão. A multidão ouviu. As câmeras de TV transmitiram ao vivo. A máscara de homem poderoso caiu. Ali, na frente de todos, Victor não era um titã da indústria. Era apenas um homem, pequeno, triste e cruel. O celular de Victor tocou. Era o Dr. Silas.
Chefe, a liminar caiu. A juíza viu a mobilização, ela revogou a internação e validou o contrato do guardanapo. A dona Helena acabou de emitir uma nota oficial. Você foi destituído da presidência do grupo. Acabou, Victor. Eu estou pedindo demissão. Victor deixou o celular cair no chão. Ele olhou para a galeria. Ele olhou para Léo. Sem dizer uma palavra, o ex-milionário deu as costas. Ele não entrou na limusine. Ele saiu andando a pé, sozinho, engolido pela escuridão da rua lateral, enquanto a luz das velas iluminava o triunfo de Léo. Léo entrou na galeria, e como se o universo estivesse esperando por aquele momento, no instante em que ele cruzou a porta, a luz voltou. Os holofotes se acenderam, o ar-condicionado soprou. Alberto e Sebastião abraçaram Léo no centro do salão. No dia seguinte, a fila para visitar a Galeria L'Espace dava voltas no quarteirão. Críticos de Nova York, Paris e Tóquio vieram, não para ver o prédio de Victor, mas para ver a estrela de Léo. O quadro foi avaliado em 50 milhões de dólares, mas Léo não vendeu. Hoje, se você visitar a galeria, vai ver o quadro lá, na parede principal. E logo abaixo dele, em uma pequena moldura de vidro blindado, está o objeto mais valioso da coleção. Não é um diamante, não é ouro, é uma moeda de R$1. A moeda que provou que a dignidade não tem preço, mas a arrogância custa caro. Léo continua pintando. Ele ainda usa o avental azul sujo de tinta. E todo dia, quando chega, ele diz bom dia para a moeda, porque ele sabe que enquanto tiver aquela moeda, ele é o homem mais rico do mundo. Essa história tocou seu coração? Quantas vezes nós, como o Victor, julgamos o valor das pessoas pela capa e esquecemos de olhar a alma? Léo nos ensinou que a verdadeira arte é a bondade. Eu quero te fazer um desafio agora. Feche os olhos por um segundo e pense. Quem é o Léo na sua vida que você não está valorizando? Se você acredita que o mundo precisa de mais Léos e menos Victors, esmague o botão do like agora mesmo. Vamos fazer essa mensagem chegar a milhões de pessoas. E não se esqueça, a vida é um quadro em branco. Que cor você vai usar hoje? A cor da arrogância ou a cor do amor? Comente aqui embaixo. A arte salva. Eu vou dar coraçãozinho nos melhores comentários. Se inscreva no canal para mais histórias que transformam a alma. Eu sou o narrador e essa foi a história do pintor de R$1. Até a próxima e continue brilhando!